Estamos de volta com o nosso consultório de saúde após um curto intervalo de um problema alheio à nossa vontade. Vamos falar sobre a resistência bacteriana e uso abusivo de antibióticos. Nós sabemos que é um problema de saúde pública, tem causado vários transtornos a nível da população. Para falar deste tema, vamos dar continuidade com a doutora Ela Carvalho, que vai nos explicar como é que acontece esta resistência bacteriana. Primeiramente, como eu tinha dito, é importante que a população saiba o que são bactérias, que são seres vivos, que só se pode ver a partir de um microscópio, e elas, de uma forma geral, podem causar infecções em seres humanos e não só, ou também podem estar apenas colonizando, isto é, estar presente no organismo, mas sem causar infecção. E falar de uma forma de bactéria resistente é quando esta bactéria que está causando a infecção, ela é resistente a um determinado antibiótico. Ou, além de ser uma bactéria resistente, existe também quando chamado de bactérias multiresistentes, quando esta mesma bactéria ela é resistente a mais de um antibiótico, a várias classes de antibióticos. Doutora, o que causa, ou então por que isto acontece? Por que as bactérias tornam-se resistentes a determinados tipos de antibióticos? Bem, os antibióticos servem para tratar apenas infecções bacterianas, não para tratar infecções virais, outros tipos de infecções, é para tratar infecção bacteriana. Então, se uma pessoa tem uma infecção causada por bactéria, tipo uma infecção no pulmão, se tem que tomar um antibiótico, lembrar que no nosso organismo, além de ter aquelas bactérias, tem também outras bactérias do próprio organismo. Então, cada vez que eu tomo um antibiótico para tratar uma infecção, ela, além de matar aquela bactéria que está causando aquela infecção, ou seja, no pulmão, vai também destruir outras bactérias que fazem parte das bactérias normais do organismo. Além disso, ou alguém que está com um resfriado ou gripe, que de uma forma geral é causado por vírus, e esse vírus, de uma forma geral, sabe que vai durar 5, 7 dias. Se eu tomo um antibiótico, pode ser que eu ache que o que melhorou é o antibiótico que eu tomei, mas não, ia melhorar mesmo em 5, 7 dias. Entretanto, esse antibiótico que eu tomo vai apenas causar destruição, vai destruir as bactérias que existem, outras bactérias, levando então as bactérias que ficam, as poucas que não foram matadas, vão criar resistência. Então, elas vão mudar a sua forma genética, vão alterar o seu comportamento. Por exemplo, de uma forma mais geral, se a bactéria ela tem um formato circular, na presença desses antibióticos de forma errada, vai talvez transformar de uma forma triangular. Com isso, o antibiótico não vai fazer o efeito. Então, quer dizer que vai causar uma mutação na parede celular da genética da bactéria. Da bactéria. Nós sabemos que também existe muitas das pessoas que, muitas das vezes, na toma do medicamento, antes do término da posologia, suspendem esses mesmos antibióticos. Sim, isto é o grande fator importante para a população quanto à resistência antibacteriana. Porque se eu vou tomar um antibiótico, não é começar a tomar hoje, comecei a tomar, se é uma infecção bacteriana, começo a tomar hoje, amanhã já fiquei melhor, senti-me um pouco melhor, posso suspender. Não. Por isso é importante ir ao médico para tomar as dosagens corretamente, conforme a indicação, tomar corretamente e o tempo indicado. Se for para tomar em 7 dias, tem que ser em 7. Não é tomar hoje, sentir melhor e pronto, vou ter que suspender, porque é um dos grandes fatores para a resistência, para que essa bactéria altere o seu comportamento, cause mutação genética. E, olha, eu conheço até alguém, um dos meus familiares, que qualquer tipo de sintomas que tem, vai sempre em busca de cotrimazole e metronidazole. Então, nós sabemos que também existem vendas nas nossas praças, vendas ambulatórias de medicamentos, né? O que tinha a dizer em relação a isto?
Então, isso de automedicação é um mal extremamente preocupante para o nosso país. Hoje em dia, mesmo de uma forma geral no mundo, há muito debate sobre resistência antimicrobiana, porque se eu estou com qualquer sintoma, não é apenas a infecção bacteriana que pode causar febre, não é apenas a infecção bacteriana que pode dar tipo tosse, a nível do pulmão, alguma coisa. Então, pode ser apenas que a pessoa está com gripe, como eu disse, gripe, resfriado, que muitas vezes pode ser por causa do vírus, uma infecção bacteriana. E se eu faço uso do antibiótico, o que pode acontecer é causar essa alteração e dar problema. Se eu estou com gripe ou alguma outra infecção viral, tomo cotrimazol, não estou curando a infecção viral, mas sim estou agredindo o meu organismo, levando à resistência. Pois, quer dizer que esses fatores podem ser um mau comportamento da população ou então da sociedade? Sim, o problema é a população mesmo, né? Talvez, mas por vários fatores que levam a população a cometer esse erro. Porque temos facilidade de medicamentos antibióticos na compra. Por exemplo, temos vendas ilegais. Antibiótico é um medicamento que não se deve vender sem uma prescrição médica ou não se pode vender em pontos inadequados, mas pronto, isso é um problema ainda no nosso país, que estamos vendo o que pode ser feito. Já existe, está sendo criado um plano, que o problema não apenas é na parte da saúde, também envolve no setor animal, parte da agricultura, que tudo tem a ver em evoluir para a resistência. Então, é uma forma, talvez, pelo comportamento da população, educar a população quanto ao uso de antibióticos de forma errada. A doutora disse que, em relação à agricultura, ou então pecuária, como é que esta resistência pode influenciar através desses dois setores? Porque não só os homens usam antibiótico, mas sempre digo, para usar tem que ter alguma prescrição de alguém, do médico ou da parte de pecuária, tem que ter uma prescrição, tem que ter uma indicação. Se a parte humana faz o erro, também, ao mesmo tempo, na parte do animal, se eu dou o antibiótico de forma errada, de uso indiscriminado para o animal, pode haver um círculo, tipo o animal usa o antibiótico, através das suas excretas ou através de comer aquela carne. Eu posso também contaminar não, posso dizer, a ganhar resistência a partir do uso, do consumo dessa carne, ou também no animal, fazendo as suas excretas no meio ambiente, parte da agricultura. Então, o ambiente criar essa alteração e fazer sempre um ciclo. Por isso tem que ter um mecanismo multissetorial quanto a essa parte de resistência, acabar com resistência antimicrobiana. Porque acaba sendo um círculo vicioso. Caros telespectadores, é só de avisar que o nosso programa interativo pode entrar em contato conosco através do número telefônico que está no rodapé do programa. Doutora, eu estive a ler um artigo que dizia que nos Estados Unidos a resistência a nível dos antibióticos mata mais do que a AIDS. Não resistência ao antibiótico, é mais quando é resistência a várias classes de antibiótico, em caso de surto, pode se matar mais do que AIDS. E é um facto comum que isso existe mesmo, pode matar mais que AIDS, mas tudo depende da educação da população, porque hoje em dia a AIDS tem tratamento, se aderir corretamente, tudo funciona. Mas se tem uma bactéria, nos Estados Unidos, por exemplo, quando a bactéria tem uma resistência múltipla, multiresistente, então, se eu der um antibiótico à pessoa doente, ela não vai melhorar, porque a bactéria ela é resistente a várias classes, a todos os tipos de antibióticos. Então, se é resistente, não tem mais o que fazer para essa pessoa e ela acaba morrendo, que é uma das causas. Então, bactérias multiresistentes. Então, sendo assim, a doutora está a falar das superbactérias. Superbactérias, sim. Superbactérias não é um termo que a mídia diz, de superbactérias. O nome ideal é mesmo
bactérias multiresistentes, mas pronto, a mídia optou assim por chamar de superbactérias, não é um termo bem científico, entretanto é isso, temos superbactérias que são resistentes, elas sim matam muito mais em relação à AIDS e a outras doenças, porque meios para tratá-las. Nós sabemos que as causas também pode ser o manejo desses mesmos antibióticos. Em relação a, por exemplo, um exemplo prático, para uma pessoa que começa a fazer um tratamento de antibiótico, imaginemos com uma dosagem de 8 em 8 horas para 7 ou então 5 a 7 dias. Imagina que a partir de 2 ou 3 dias, tendo melhorias no quadro clínico, muitas das vezes ela pode até suspender este mesmo tratamento. Então, muitas das vezes, suspender esse mesmo tratamento, acabando de ter aquele antibiótico bloqueado. Então, no descarte desses mesmos medicamentos a meio ambiente, também pode ser uma das causas de resistências a antibióticos? Sim, no meio ambiente, porque dever é o paciente, se o medicamento for prescrito para tomar em tempo correto, em 5, 7 dias, é para tomar neste tempo. Se eu tomo por 2, 3 dias e paro para uma infecção bacteriana, se o tempo está inadequado, conforme o uso, então a pessoa em si vai estar transformando, criando a resistência no seu organismo para a bactéria, e ao mesmo tempo, este medicamento que eu expus no meio ambiente vai danificar o sistema mesmo, o meio ambiente, criar aquela alteração, porque talvez esse antibiótico não é adequado para aquelas plantas, porque de uma forma geral, lembrando que a bactéria, ela é inimiga, se ela não quer morrer, então se a pessoa tomou o antibiótico, ver que se a pessoa toma o antibiótico e começou a sentir-se melhor, e a bactéria, ela por si vai entender, ela não quer morrer, vai tentar criar algum mecanismo, porque ela não foi morta totalmente, então ela já cria aquela alteração para desenvolver sistema de resistência. E o que foi para o meio ambiente, acaba acontecendo a mesma coisa, o antibiótico não é apropriado para aquele meio, para aquele ambiente, acaba dando problemas que o homem, ao entrar em contato com o meio ambiente, ou o animal, vai criar esse novamente o ciclo de risco de resistência. Quais são as razões que levam as pessoas a usarem o antibiótico inadequadamente? São várias causas, como dizemos, pelo comportamento da população, mas sempre tem uma cascata, não só o comportamento da população, e há esse comportamento, talvez por falta de sensibilização, dele compreender que o antibiótico tomado erradamente pode trazer consequências para a sua saúde. Então, há vários motivos que podem levar, mas o importante aqui é sensibilizar a população como tomar corretamente, evitar o uso indiscriminado, o uso irracional de antibiótico, não talvez evitar de induzir, que há casos que os pacientes assim tentam induzir o prescritor, tentam induzir o médico ou o profissional de saúde a prescrever o antibiótico pela ansiedade, ou mesmo pela ansiedade próprio profissional médico, prescrevendo por ansiedade ou por, talvez, achando por precaução. Então, é um trabalho que tem que ser feito a nível disso, sensibilização de uma forma geral, não só apenas para a população, o consumidor, como também as outras partes, dos vendedores. E há um trabalho já sendo feito sobre isso, que é de um plano nacional contra a resistência antimicrobiana em geral, não só apenas o antibiótico, de uma forma geral, os antimicrobianos, que entram antibióticos, mas também os antibióticos, os medicamentos que tratam outras infecções virais, os parasitas. Então, está sendo feito um plano para isso, que envolve também não apenas a parte da saúde, mas também o setor animal, a agricultura, que está sendo elaborado para isso. Falando um pouco mais das causas, nós sabemos que cada caso é um caso. E muitas das vezes o que eu tenho reparado é que
imaginemos, a minha situação, embora mesmo tendo o mesmo tipo de doença, não quer dizer que este antibiótico que foi feito a mim poderia ser também surtir feito a outra pessoa. Cada organismo é um organismo único. Então, muitas das vezes o que eu tenho reparado é que, muitas das vezes, sempre a recomendação, olha, eu tive certos tipos de sintomas, tomei isto, olha, toma também. É que tem acontecido muitas das vezes. Sim. Por isso é importante ver que há necessidade da pessoa ir ao médico, não fazer automedicação, não tomar por indicação do outro que não seja o médico. Ele tem que ir ao médico consultar. Porque se tem um problema, porque uma infecção bacteriana, ela pode causar infecção dentro da cabeça, causar meningite, causar infecção dentro do pulmão, mas podem ser bactérias diferentes que causam sintomas iguais. Então, quem vai gerir essa parte, ver se é mesmo ou não, indicar qual é o antibiótico ideal para esse sintoma, para essa patologia, é o médico. Só os sintomas não diz. Se uma infecção está no pulmão, pode ser por uma determinada bactéria ou pode ser por outra, só por estar no pulmão vai ter tosse, pode ser outras que dão, mais de uma podem causar falta de ar, ou se tiver na corrente de sangue, dentro do sangue, pode dar febre, mas são várias bactérias podem ter mesmos sintomas em causar febre e não é. Então, o médico ele vai ver, vai avaliar, vai ver os exames laboratoriais conforme a correspondência da bactéria e tratar. Porque também é um dos fatores fortes que temos no país para causar resistência. Obrigada. Caros telespectadores, vamos dar início a um curto intervalo. Obrigada pela sua companhia até aqui. Até já.
Nosso consultório de saúde. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Vamos continuar com o nosso tema de hoje, que é a resistência bacteriana e o uso abusivo de antibióticos. Doutora Lola Carvalho, após o curto intervalo, vamos falar sobre as bactérias multiresistentes, ou então as superbactérias. Podes falar um pouco mais sobre esses tipos de classe de bactérias? Sim. Então, os antibióticos, existem várias classes dos antibióticos e apenas, muitas vezes, uma única bactéria, quando ela é resistente a mais de uma classe, a várias classes de antibióticos que estão disponíveis, de uma forma geral, ela é chamada de multiresistente, ou, como eu já tinha dito pela mídia, conhecida como suprabactérias. Onde que essas bactérias costumam atacar? Quando é monoresistente ou bactérias resistentes de uma forma geral, que não trata com antibiótico, vai depender do outro antibiótico, pode ser mesmo a nível hospitalar ou na comunidade, fora do hospital. Mas quando eu falo de superbactérias, quando eu falo de bactérias multiresistentes, o foco é mais centralizado para um hospital, uma instituição de saúde,
geralmente acomete quem? Os pacientes que têm uma imunidade comprometida, estão internados por muito tempo, ou foram invadidos ou através pela cirurgia, ou estão com argalha, né, sonda vesical, também é uma invasão, porque são bactérias, essas bactérias multiresistentes, de uma forma geral, elas existem no organismo, existem no ambiente. Comparando com outras bactérias que existem também bastante, como os streptococcus, aquelas que estão na comunidade, que pode causar meningite, que é muito mais grave, aquelas superbactérias são bactérias muito, talvez simples, ficam no nosso organismo mesmo, ficam no ambiente, de uma forma geral, ficam colonizados, não causam sintomas, não causam infecção, não precisa tratar. Mas a partir do momento que a pessoa está hospitalizada por muito tempo, ou foi invadido, está com argalha, ou tem um acesso... uma canalização da veia, um acesso venoso ou argalha, então facilita essa colonização, invadir e ela tornar resistente. O problema só é que ela é uma bactéria simples, uma bactéria não muito potente em causar infecção de uma forma geral, ela se torna chamamos de grave, risco de mortalidade, porque ela não vai responder a nenhum antibiótico que está disponível. Então, qual é a consequência? Então, além das consequências, qual é o perigo dessa bactéria que pode causar a seres humanos ou então a sociedade? Sintomas, depende do local onde compromete, se for urinário, vai causar infecção urinária. Lembrando que os sintomas serão os mesmos, só que dando antibiótico não vai melhorar. Qual é a consequência? É a morte. Se eu não tenho, dependendo do tipo de bactéria multiresistente, se eu não tenho antibiótico adequado para esta bactéria, o ponto triste é a morte do paciente, porque faço um antibiótico, faço outro, ela não vai responder. O risco maior mesmo é a morte ou o prolongamento da pessoa ficar hospitalizada por muito tempo e trazer mais custos, não só para o paciente, mais incômodo para os familiares e também não só para o próprio sistema de saúde. E para o Estado São Domense. Para o Estado São Domense, sim. Então, quer dizer que nesses casos os sintomas diferem, né? Por exemplo, no caso, há casos de pacientes que podem queixar que a febre não baixa, mesmo depois de ter feito 5, 7 dias de antibiótico, é uma febre que, em vez de passar, só diminui, está sempre com o mesmo nível, né? Então, se o médico vai examina, faz exames, depende do exame laboratorial, confirmando se é uma bactéria resistente, multiresistente, vai tomar esse antibiótico, o paciente vai ficar melhor. Tem a infecção, precisa de tratar, mas não em Santo Tomé ou em qualquer outro país, se tem uma bactéria multiresistente, as possibilidades ficam esgotadas. Então, claro que se não tem esse antibiótico, ele não vai melhorar. Então, cada dia que passa, os micro-organismos, conforme o uso inadequado do antibiótico, então, os micro-organismos, eles estão, como eu sempre digo, como eu já disse, eles não querem morrer. Então, vão sempre criando aquela resistência, criando aquela mutação, levando à resistência. E cada vez que eu uso antibiótico, não melhora, e não tem antibiótico para esses, mas lembrando que os sintomas são os mesmos. Em relação a que não é resistente. Sim. Então, já agora, como é que se consegue combater esses tipos de bactérias multiresistentes nestes pacientes que demonstram este tipo de quadro clínico? Lembrando que são várias, mas apenas uma pode causar todo esse transtorno de multiresistência, não tem antibiótico adequado para tratar. Uma das mais conhecidas no mundo é falamos de famosa KPC, chamada de Klebsiella pneumoniae, que pode estar mesmo no pulmão, na urina, na barriga, depende do local da sintomatologia, da infecção, e ela estando presente nesses organismos, e lembrando que os sintomas são os mesmos, e é uma infecção que é mais hospitalar, e essa infecção ela passa de uma forma geral, é transmitida através das nossas mãos mesmo. Passa do contato de uma pessoa para outra através de contato com as mãos. Então, se eu tenho um paciente doente, seja colonizado ou se ele está doente mesmo por essa infecção bacteriana, palpar nesse paciente, voltando a palpar outro paciente sem nenhuma medida de precaução, vou transmitir a doença para outro paciente
que encontra em estado também de defesa não adequado. Então, a principal medida, o que pode ser feito para prevenir, para que bloqueie esse problema, é higienização, evitar contato sem proteção. Se eu toquei no paciente, tem que lavar. Lavar antes e depois de tocar, que é um acto que todos os hospitais do mundo têm que implementar. Também no nosso país vamos implementar um programa adequado de controle de infecção, que o ponto principal mesmo é higienização correta das mãos, conforme os momentos, né, antes de tocar os pacientes, depois de tocar, antes de pegar o outro paciente, que é importante é isso. Nos casos desses doentes estarem internados, existe outro tipo de antibiótico que cobre, então que combate a esses tipos de casos? Sim, tem. Como eu digo, sim, o principal é a Klebsiella, né? Sim. KPC, Klebsiella, Pneumone, chamamos de Klebsiella, Pneumone, carbapenemase. Eles produzem uma enzima que não aceita antibiótico de uma forma geral que existe no normal. Então, são antibióticos mais potentes, que não é fácil ser encontrado em qualquer país. Pelo menos nós em São Tomé nós não temos esse antibiótico, por exemplo. Então, o importante é a forma de prevenção. Cada vez que eles vão criando mais resistência, conforme as classes que fazem. Se é até terceira, quarta classe de antibióticos, podemos tratar com as mais fortes, as quartas, se existem. Mas, dia a dia, está surgindo mais resistência às classes de antibióticos. Então, mesmo que a medicina, parte da farmácia, vem produzindo novos antibióticos, o avanço da resistência, muitas vezes, não está equiparado, está sendo muitas vezes maior. Então, vai depender do perfil desta bactéria, a quantidade de classe de antibiótico que existe. Doutora, já chegamos no fim do nosso programa de hoje. Eu tenho uma última pergunta a lhe fazer. Sim. Qual é o seu apelo à população santomense para o programa de hoje sobre resistências a antibióticos, resistência, aliás, bacterianas e a uso abusivo de antibióticos? Sim, lembrando que o uso abusivo de uma forma irracional de antibióticos leva à resistência. E, havendo resistência, quanto mais uso vai causando mais resistência antimicrobiana e o risco de possibilidade de tratar é complicado. Então, o importante, o alerta para a população é evitar o uso abusivo de medicamentos, usar corretamente, mas, sobretudo, é tomar medicamentos sob prescrição médica, ir ao médico sentindo alguma coisa, dirija-se ao médico, não apenas auto-se medicar, nem ouvir conselho de alguém para auto-se medicar com antibiótico, desde que a pessoa não seja médica. O importante é isso. Sentir-se algum problema, febre, alguma coisa que tem a ver, que acha ser infecção, vai sempre ao médico para que seja avaliado corretamente e ser medicado corretamente, da forma, a duração, as dosagens corretamente. É isso. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso consultório de saúde e aguardo a doutora para o próximo programa. Tá bom, obrigada, apresentadora, obrigada. E tá bom, agradeço. Já chegamos no fim do nosso programa. Obrigada pela sua audiência. Contamos consigo todas as segundas e quartas-feiras a partir das 15 horas. Muito boa tarde. Até já.